paz, povo de Deus, pastor Joshua Moreira. Pastora Juliane Moreira. Estamos aqui em Paris hoje, muito felizes por poder compartilhar um pouco com vocês de tudo que nós temos vivido e na nossa caminhada com Cristo. Somos pastores do MIR em Nova York, Ministério Internacional da Restauração, e já vivendo essa jornada já há algum tempo de caminhada nos Estados Unidos. Je veux chanter, mon Dieu tu es. Bem, o Evangelho, ele continua sempre o mesmo em todos os lugares, ok? A verdade é que a sociedade no exterior, principalmente nos países do primeiro mundo, realmente tem uma resistência muito maior do que o Evangelho atualmente no Brasil. No Brasil, hoje, nós estamos vivendo um grande avivamento por parte de toda a nação, de vários lugares da nação, várias denominações, enfim. Nós podemos ver que as pessoas estão com sede verdadeiramente de conhecer a Deus. Porém, viver o Evangelho genuíno fora do Brasil, fora do nosso país nativo, é realmente um desafio. Não poderíamos dizer que é a mesma coisa, porque não é. Os países do primeiro mundo vivem uma outra sociedade, vivem com outro mindset, vivem com uma outra mentalidade, e é óbvio que com isso também a resistência social, a resistência pessoal, a resistência com o fortalecimento do humanismo, com certeza é muito maior do que atualmente no Brasil. É um grande desafio viver o Evangelho, não apenas em qualquer lugar do mundo, na sua cidade, no seu país, mas principalmente quando você vai além fronteiras, se torna realmente um passo de decisão e de fé muito maior. Não é que seja algo impossível de se viver, mas é que é uma realidade completamente diferente. No Brasil, como ele estava falando, existe uma receptividade para o Evangelho muito grande. O país, a nação brasileira está com o coração disposto, aberto realmente para viver esse Evangelho, para receber esse Evangelho. No país como a América, nos Estados Unidos, no território onde nós trabalhamos, que é Nova York, nós vivemos uma realidade completamente diferente, porque as pessoas elas estão realmente muito focadas no humanismo, no socialismo, elas não veem ao Evangelho, elas não experimentam a caminhada com Jesus, elas não são seduzidas por ter uma necessidade de vida, porque elas vivem com uma vida estabelecida, sem necessidades tão gritantes como algumas necessidades que nós vemos no Brasil. Então eles não vêm por essa realidade, eles vêm mesmo a grande chamada, a gente chegou lá, quis utilizar as mesmas técnicas, as mesmas estratégias que utilizávamos no Brasil, e nós percebemos que elas eram ineficazes. O Evangelho é o mesmo, mas a forma de você aplicar para alcançar aquele território, ela precisa ser completamente diferente, porque afinal você está numa geografia completamente diferente, você está no meio de um povo com uma cultura completamente diferente, os pensamentos não são semelhantes, são bem divergentes, então a gente precisa, na verdade, adaptar. A gente precisa de estratégias que sejam eficazes nessa região, com as pessoas que ali estão. Então, Deus nos ministrou muito quando chegamos na América, a nos reformularmos, nos refazermos, refazermos a nossa forma de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho. O que marca o Evangelho nos Estados Unidos realmente é o testemunho, principalmente o testemunho do amor, o testemunho da presença, a comunhão, a vida de Deus. Porque o Evangelho da necessidade de buscar a Deus por precisar, talvez não seja tão eficaz num território onde as pessoas imaginam que elas têm tudo o que elas precisam como necessidades básicas para a vida. Então a gente precisa, na verdade, de uma linguagem completamente diferente. Eles precisam de uma experiência viva com Deus, uma experiência que marque a vida deles, uma experiência que os impacte diretamente, algo realmente entre eles e o Espírito Santo, entre eles e Deus, E a gente, uma estratégia, uma arma que Deus nos deu, uma missão, uma visão, uma linguagem que recebemos de Deus lá foi o amor.
Né? Uma frase que nós usamos sempre como igreja é He loves all you need. Tudo que nós precisamos é aprender a amar. Eu acho que essa é a grande carência num país de primeiro mundo, onde as pessoas vivem muito isoladas, vivem num individualismo muito grande, né? Cada um vive a sua história, cada um vive a sua vida. E essas pessoas têm uma carência de amor, de afeto, de relacionamento gritante, muito grande. Quando você realmente abraça essas pessoas, torna elas parte da tua vida, da tua casa, né? Então você vive uma história de completamente diferente. Você consegue alcançar o coração de uma forma mais marcante, mais eficaz. Na verdade, o limite está na cabeça das pessoas, né? Acho que a limitação, ela é interna, ela está na alma, nas emoções, porque o nosso Deus é Deus do impossível, né? O que faz a grande diferença é a chamada, porque nós, por nós mesmos, não podemos fazer. Mas se Deus nos chamou e nos colocou naquele território, obviamente a gente consegue fazer a diferença, né? Então a limitação, ela é interna, né? Porque nosso Deus é ilimitado. A grande diferença, na verdade, é você decidir fazer a diferença. Não é? Independente de que lugar que você está. Lógico e evidente que na América você tem que ter uma decisão muito mais radical, porque então nós estamos envoltos ali na realidade, principalmente em Nova York, de um humanismo puro, né? De um humanismo, do império do humanismo. Hoje o maior inimigo do Evangelho no planeta não são outras religiões, são na verdade a falta de crença, a falta de fé, a falta de acreditar em alguém. As outras religiões, elas têm suas linhas de raciocínio, de fé, mas o que mais tem impetrado no mundo, no planeta como um todo, é as pessoas realmente não terem mais fé. Não terem mais fé em Deus, não acreditarem mais que existe um Deus, não terem mais fé em si próprio, não terem mais fé na sua vida, não terem mais fé nos seus sonhos. Então, na verdade, aí nasce uma geração de incrédulos, de faithless, de pessoas sem fé, pessoas que perderam sua fé. E isso acaba trazendo uma ruptura geral no ser humano, como alguém que precisa de um combustível de esperança diário para conseguir. O ser humano, ele sendo ou não cristão, ele precisa de um combustível da esperança diariamente para ele conseguir continuar caminhando. Então, quando vem essa nuvem de incredulidade, de falta de fé, o que ocorre? As pessoas tornam-se apenas sobreviventes de uma vida. Tornam-se o comum nos Estados Unidos, o comum na Europa, o comum em qualquer lugar que seja, tornam-se apenas uma massa do comum. A grande diferença, o grande ideal nisso tudo é quando você decide fazer a diferença. Então é quando você mesmo decide ser a diferença. Na verdade tem que ser muito mais do que palavras, tem que ser um estilo de vida. Não pode ser uma coisa forçada. O Evangelho tem que entrar neles com prazer, eles têm que ter a experiência deles com Cristo, né, e viver o Evangelho. Na verdade, para os nossos filhos isso é algo que acontece muito naturalmente, não é algo cobrado, não é algo forçado, é um estilo de vida. Né? Nós vivemos esse amor por Cristo, a gente é incendiado por essa paixão por Jesus, por servir o reino, e eles foram incendiados também, eles entraram nessa mesma rota, eles fazem, não porque nós obrigamos eles a fazer, porque nós não queremos que o Evangelho chegue desta forma forçosa no coração deles, mas que chegue de uma forma prazerosa. Então eles veem que é um prazer para nós, eles veem o amor que nós nutrimos pelo Senhor, como o Senhor nos sustenta, como o Senhor nos supre, né? Eles veem os milagres, a ação de Deus, a intervenção de Deus a nosso favor, e isso marcou a vida deles, então se tornou também o estilo de vida deles, e é algo que nós como família celebramos juntos, vivemos juntos, nos alegramos juntos, e Deus faz parte do nosso dia a dia, a presença de Deus faz parte da nossa rotina, então é algo natural para eles, é algo que brotou sem natural. Sem dúvida alguma, se você não consegue viver o Evangelho dentro de casa com seus filhos, então você não tem como ensinar ninguém, nem ser influência ou luz para alguém. Sim. A verdade é assim, que a casa, a família, os nossos filhos, eles são sem dúvida alguma, em primeiro lugar,
a fonte aonde nós devemos semear o Evangelho. Então, esse é o primeiro passo, o primeiro nível de vida, né? Eu tenho um versículo, eu tenho, na verdade, um texto bíblico que me marca desde a minha conversão. Me converti, apesar de estar nascendo num lar cristão, a minha conversão pessoal, a minha experiência pessoal com Cristo foi aos 11 anos. E aí, logo no começo da minha formação, né, quando eu comecei a experimentar ali a classe para começar a me familiarizar mais com a palavra de Deus, um texto que me marcou muito foi as Bem-aventuranças, que inclusive quando eu estive em Jerusalém a primeira vez, né, eu tive o privilégio de conhecer, de ir até o Monte das Bem-aventuranças. E foi, acho que o primeiro texto que eu memorizei na minha vida e acho que é algo que ficou registrado. Né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, porque grande é o vosso galardão nos céus. Para mim, eu já tentei até fugir desse texto bíblico, né? Mas é um texto, um versículo que, assim, que me marcou desde o início da minha conversão e que entra ano, sai ano, entramos em novo ciclo e sempre esse texto está me tornando à tona e me fazendo lembrar que seja forte e corajoso, porque tu farás este povo entrar na terra prometida. Então, existem dois momentos aí. Primeiro, ser forte e corajoso, que está totalmente ligado a ser forte contra as adversidades, as lutas, os problemas da vida, e corajoso para avançar, para continuar percorrendo o caminho em direção à terra prometida, quando Deus disse isso a Josué. A segunda parte do texto, que realmente que vem se cumprindo mais ainda nesse nossos tempos, porque tu farás este povo entrar na terra prometida. Qual é a terra prometida? A terra prometida talvez seja pessoal, projetos pessoais de alguém, projetos de fé de alguém, projetos de diferença, enfim, fazer instrumento de Deus para ajudar outros a cumprirem o seu propósito em relação aos planos que Deus tem. Ser pastor é servir. Ser pastor é cruz. Morar fora do Brasil é se reformular. Morar fora do Brasil é literalmente ser desconstruído. Cruz é salvação. Cruz é a essência de todo cristão. Inferno é uma consequência de uma escolha de vida deturpada. Inferno é morte. Ser casado com a Juju é tudo para mim. Não, sério. Faz a pergunta. Senão ela vai me bater depois. Não, tem que repetir. Ser casado com você. Ser casado com a Juliane é uma dádiva de Deus. Ser casado com o Joshua é aprender a cada dia para conseguir acompanhar a velocidade que ele tem. Uma mulher da Bíblia que inspira, Maria. Uma mulher da Bíblia que me inspira, Esther. Um homem da Bíblia que me inspira, José. Um homem da Bíblia que me inspira, vale Jesus? Não, se não vale Jesus... Não, o homem da Bíblia fora Jesus que me inspira é Josué. Se Deus me desse a oportunidade de escrever um livro da Bíblia, Atos. Acho que é a continuação de Atos dos Apóstolos, porque eu acho que hoje em dia tem muita realidade que a igreja, com toda dificuldade, tem feito, porque eu acho que nós vivemos numa geração pior que Sodoma e Gomorra, né? Que muito profeta tem feito, que muitos apóstolos têm feito, que precisa ser descrito, que precisa ser narrado. Uma pergunta que eu faria para Jesus: qual seria hoje a linguagem, porque Jesus pregava por parábolas, né? Qual seria a linguagem hoje mais eficaz para alcançar a geração que nós vivemos hoje? Qual foi a linguagem que Jonas usou,
que toda uma nação se converteu. Eu queria saber que pregação é essa, qual é essa linguagem que hoje nós poderíamos usar, que pudesse realmente marcar e transformar essa geração. Uma pergunta, qualquer uma pergunta que eu faria para Jesus que ele respondesse seria qual o dia que ele voltaria. Mudança. Quando eu penso em futuro, eu penso em mudança. Futuro eu penso em plenitude. Ação. Também, ação. Ou iniciativa. O que se passou é aprendizado. O que se passou são experiências. Ser a diferença é deixar a luz de Cristo brilhar em você, de verdade. Ser a diferença é ter a sua própria identidade, é não buscar ser o que o outro é ou tentar agradar aos outros, é você ter a sua identidade, servir a Deus com a identidade que Deus te deu, com os talentos que Deus te deu, sem cobiçar o que é do outro ou a missão que o outro está fazendo ou como o outro está servindo. É você servir a Deus com aquilo que Deus te entregou, com os talentos que Ele te deu, com aquilo que Ele derramou na sua vida. Para mim, ser a diferença é ser quem Deus decidiu que você deve ser, ter a sua identidade em Cristo. Seja você a diferença. Uma ideia que muda a vida. No coração, mas não importa o que vou falar de mim. Eu sigo a palavra, eu sou de Cristo, eu sou assim. Tudo é vaidade, por isso eu não me iludo. Tô no planeta Terra, mas eu não sou desse mundo. Pode procurar o que for mais, só Cristo pode te trazer o verdadeiro amor e traz. Isso parece louco, tem gente até que pensa que só assim de novo me fazer a diferença. Isso parece louco, tem gente até que pensa que só assim de novo